Franquias. Parte 1. O que é uma franquia? Então, pessoal, se a gente for analisar, antes de pensar no conceito em si da franquia, a gente precisa dar uma retomada, sobre como surgiu o conceito de franquia, ou melhor, a necessidade do conceito de franquia. É isso que a gente deve pensar. Então, se a gente for analisar o mercado varejista como um todo, ou seja, a questão da evolução do mercado dentro da sociedade, então a gente começa a entender algumas dificuldades que uma determinada empresa tem no momento que ela começa a crescer. Então vamos pensar. Vamos pensar que você é uma pequena loja de uma cidade, de uma cidadezinha pequena, você é uma loja tipo um Secos e Molhados que vende uma série de coisas. E você começa a crescer. Então você começa a crescer. Um primeiro momento que pode acontecer é você crescer dentro da sua própria cidade. Então você tem uma loja matriz e as filiais dessa loja dentro da cidade. Algumas empresas começam a crescer mais. Elas têm a matriz e elas começam a crescer outras filiais em outras regiões, certo? Outras cidades. E até que chega um ponto que você cresce muito. Até que chega um ponto que você extrapola os horizontes, Vamos imaginar um caso real. Existe uma empresa, não sei se todo mundo conhece, uma empresa chamada Avan, de Santa Catarina. Essa empresa nasceu numa cidade de Santa Catarina e hoje ela existe em toda Santa Catarina e existe também no Paraná, certo? E está crescendo. Uma maneira de você crescer é você pensar em criar filiais. Outra maneira é você tentar buscar novos modelos, certo, negociais que minimizem os impactos da filial. Quais são os grandes impactos de você crescer e criar filiais? Os grandes impactos desse cenário sem sombra de dúvida, a questão de análise de mercado, a questão de funcionários, a questão de inadimplência, certo? São questões que no momento que você cresce, você, pensando uma única organização, acaba não tendo braços, E isso pode complicar toda a gestão financeira, toda a gestão administrativa do seu negócio. E você acaba, muitas vezes, perdendo o foco do negócio. Outro modelo que entra quando a gente começa a falar de franquia é alguém que tem uma ideia muito boa e se concentra na operação daquela ideia, isso quer dizer, na produção e distribuição de um produto. E se ele tem que lidar com toda essa parte administrativa, comercial, para poder crescer, ele também vai ter problemas. Então tem várias maneiras. Uma maneira é eu abrir filial. Beleza, todo esse encargo é meu. Outra maneira é, eu crio representantes, distribuidores, que possam pegar o meu produto e revender o produto. Ótimo. Você não tem controle nenhum dessa outra parte, porque você simplesmente vende um lote de produto para aquela pessoa vende como ela quer, muitas vezes com o preço que ela quer também. A equação da franquia, ela vem justamente equacionar essas duas pontas, porque ao mesmo tempo que você delega uma parte de responsabilidades com a devida remuneração, ok? Você consegue cuidar de algumas coisas que são importantes, controlar algumas coisas que são importantes, como por exemplo imagem, como por exemplo proposta comercial e precificação comercial. Você pode estar determinando essas coisas. Então acaba ficando muito mais interessante a equação de franquia para esses casos onde eu quero crescer em termos de abrangência geograficamente falando. Tá? Então, esse overview que eu dei é para a gente entender o papel e o porquê que as empresas, e muitas empresas, antes mesmo de começar a operacionalizar, já criam uma estrutura de franquia, certo? Porque ela acaba sendo um caminho razoavelmente mais tranquilo do que os outros, no que diz respeito a crescimento, a abrangência. Vamos dar uma olhadinha nos slides que a gente vai apresentar. Primeiro, um resumo desse cenário, desse macro cenário que a gente deu e alguns conceitos de franquia que eu quero que vocês deixem claro na cabeça de vocês. Então, a gente vai pegar os conceitos e vamos tentar desmistificar essas frases feitas, transformando elas de forma mais didática, mais leiga, para a gente conseguir entender como que eu posso usar a franquia no meu negócio. Vamos dar uma olhadinha lá comigo então. Então aqui a gente tem o quê? Que o contexto geral do mercado varejista que determinou o surgimento das franquias. Isso é muito importante da gente deixar claro. Outra coisa, a franquia ela entra ou ela pode ser entendida como equacionamento entre filiais e a terceirização de pontos de vendas. Foi aquilo que eu falei. A relação de controle e
delegação, né? Então essa relação faz com que a franquia seja muito interessante. Vamos pensar em termos de conceito. Um dos conceitos que a gente tirou do livro base é o sistema pelo qual o franqueador, empresa, né, indústria, cede ao franqueado o direito de uso da marca ou patente associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva dos produtos. E aí é interessante. No caso da franquia, né, essa pessoa que é o franqueador, a indústria, ela delega isso, então você pode usar minha marca, você pode falar em meu nome, né, no sentido de marca, só pensando em marca, não jurídico, de empresa jurídica, né, mas você tem essa descentralização, certo? Você pode fazer isso e o franqueado, ele tem uma relação de exclusividade ou não, depende do nível de franquia, certo? Quando é uma franquia, normalmente a diferença é assim, quando é uma franquia onde requer poucos investimentos do franqueado, não se tem exclusividade, tá? Quando se requer muito investimento do franqueado, o franqueador concede essa exclusividade. É lógico que essa exclusividade tem amarrações, pessoal, com meta, com uma série de questões importantes, tá? Um outro conceito, né? Licença para usar a marca e tecnologia de negócios na venda de determinados produtos ou serviços de uma empresa, porque eu posso pegar a franquia, eu posso ter uma unidade de produtos da empresa, de negócios da empresa, que eu faço via franquia. Cedidos mediante determinadas condições firmadas e um contrato de franquia. E para finalizar aqui, a gente tem um outro conceito, que é a licença de franquia é um negócio cujo modelo de operação é copiado ou transferido para outro ponto comercial com autorização de quem detém os direitos e criou aquele modelo. Então, na realidade, muitas vezes alguém cria um modelo, alguém cria alguma coisa, né, que é repassado para a franquia, né? Então, basicamente isso, eu delego esses poderes. Até a próxima, pessoal!